Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. É com muita alegria que cumprimentamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Temos usado o livro de Daniel só para profecias, porém Daniel é muito mais do que simplesmente um livro profético. Onde está firmada a sua fé? Será que o Deus verdadeiro está sendo trocado por outros deuses? Os deuses deste mundo? O título da palestra de hoje é Deuses e Homens em Crise. Quase todo mundo, quando fala do livro de Daniel, pensa logo na grande estátua do sonho de Nabucodonosor. Hoje quero mostrar um retrato de Deus no capítulo 2 do livro de Daniel. E nos versos 1 e 2 deste capítulo, nós lemos: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Porém o rei sonhou e esqueceu. Deus o fez esquecer. Deus tem propósitos com seus filhos. Era o início do reinado. O rei Nabucodonosor entrou em crise. Ele chamou todos os sábios. Porém os sábios não sabiam de nada e também entraram em crise, porque afinal era o trabalho deles facilitar a vida do rei. E o rei, enfurecido, declarou aos sábios que se eles não revelassem o sonho, eles morreriam com suas famílias e suas casas seriam destruídas. Isto está escrito no livro de Daniel, no capítulo 2, nos versos de 10 a 13. Então eles tentaram ganhar tempo, consultaram os deuses da Babilônia, mas não havia respostas. Chegaram à triste conclusão: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. O diabo às vezes fala através de seus agentes, e às vezes até ele fala a verdade. Porém a sua especialidade é misturar a verdade e o erro, porque a meia-verdade também é mentira plena. Os sábios então procuraram os deuses. Os deuses deste mundo prometem dinheiro, fama, poder, beleza e outras coisas passageiras. Podem ser tocados, vistos e sentidos, mas são ausentes e impotentes na hora da crise. Na hora da crise, os deuses deste mundo silenciam e seus adoradores são deixados em confusão. Os deuses deste mundo são impotentes e nada podem fazer, nem ver, nem ouvir das necessidades e clamores de seus mais fiéis seguidores. Para os caldeus, para os magos e para os sábios daquela época, foi muito estressante a situação, porque jamais havia tido um rei que exigisse tal coisa. Todos no reino perderam o sono. Não podiam dormir com uma crise daquele tamanho. Os homens e os deuses da Babilônia não conseguiram debelar a crise. Mas nem tudo estava perdido. No livro de Daniel, no mesmo capítulo 2, dos versos 14 a 28, veremos como Deus, o Deus do céu, usou seu servo Daniel para resolver o impasse. Em todos os segmentos, tempos e lugares, Deus tem os que lhe são fiéis. A estes, Deus honra com sua bênção. Daniel tomou o pé da situação e chamou para si a responsabilidade. Daniel sabia que, embora os deuses e os homens de Babilônia estivessem em crise, para o Deus verdadeiro a quem Daniel servia com integridade, nunca há crise, porque Deus nunca está em crise, o Deus verdadeiro. Daniel foi ter com o rei, pediu um pequeno tempo para consultar o Deus vivo, o seu Deus,
e então viria com o sonho e a interpretação. Daniel chamou seus 3 amigos e estes 4 jovens de Deus oraram pedindo a misericórdia do Senhor sobre aquele mistério. A oração não é somente para o momento de crise. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Deus, que está vivo e atende à oração sincera, responde a Daniel em visão à noite, porque Deus revela o profundo e o escondido. Antes que os sábios fossem mortos, Daniel se apresentou ao rei com as seguintes palavras: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel capítulo 2, versos 27 e 28. E Daniel, com a sabedoria de Deus, pôde revelar o sonho ao rei. Ele tinha sonhado com uma estátua que tinha a cabeça de ouro que representava a Babilônia. O reinado de Babilônia foi do ano 605 até 538 a.C. O peito e os braços eram de prata, que representavam o reinado medo-persa, que foi dos anos 538 até 331 a.C. O ventre e os quadris, que eram de bronze, representavam a Grécia, cujo poderio foi de 331 a 168 a.C. E então a soberania de Roma, representada pelas pernas de ferro, foi dos anos 168 a.C. até 476 da nossa era. E, finalmente, os pés em ferro e barro, que representavam os reinos da Europa. E a pedra que destruiu a estátua representa o reino de Jesus Cristo, que é eterno. Hoje, olhando para trás, nós entendemos que a profecia até aqui se cumpriu ao pé da letra, mas para o rei Nabucodonosor esta revelação foi algo esplendoroso e ele creu nas palavras de Daniel. A Bíblia não fala mais sobre a morte de todos os sábios de Babilônia como o rei havia decretado, o que nos leva a crer que certamente o decreto tenha sido revogado. Foram salvos por Daniel, isto é, salvos por Deus. O rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. O rei se inclinou diante do súdito. O rei reconheceu a soberania de Deus quando disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador dos mistérios. Daniel capítulo 2, verso 47. O rei engrandeceu a Daniel, dando-lhe muitos e grandes presentes, e o colocou por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe de todos, para que as pessoas vejam o poder do Deus a quem servimos. Enquanto os deuses deste mundo só oferecem coisas passageiras, o Deus verdadeiro promete salvação. Nós podemos até tocar o Deus verdadeiro pela fé, porque Ele é real e está presente em qualquer hora, circunstância e lugar. Não somente dinheiro, fama, poder ou qualquer outra coisa passageira, mas promete segurança, paz e salvação. Promete coisas eternas. Ao contrário dos deuses deste mundo, que na hora da crise seus seguidores não sabem onde encontrá-los, o Deus verdadeiro, na hora da crise, nos toma em seus braços de amor. Tudo que eu trouxe foi o meu coração, que foi tão partido. Tudo que eu trouxe foram dores e lágrimas de quem viveu tão só. Em troca ele deu-me paz, alegria
Obrigado, Fabiana. Vamos orar. Querido Pai, louvamos Teu nome porque Tu és o revelador dos mistérios. E mesmo quando os homens e os deuses deste mundo estão em crise, podemos contar com o Deus do céu. Fica conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024 525 6000. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.